Lucas capítulo 1, eu lerei dos versículos de 26 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim." Então disse Maria ao anjo: "Como será isto, pois não tenho relação com homem algum?" Respondeu-lhe o anjo: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas." Então disse Maria: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra." E o anjo se ausentou dela. Que texto maravilhoso, né? Texto que fala aqui a respeito de uma notícia impactante para Maria, né, José, e também para o mundo. Um anúncio da vida de Jesus. Por isso que nós estamos nesse mês onde nós celebramos a vida de Jesus. É importante, eu vejo a necessidade de nós como igreja sermos aí o corpo de Cristo, entender essa data que muitas vezes lá fora é mal compreendida, né? Com árvores de natais, luzes por toda a cidade. Eu não vejo que isso é pecado, claro que não, isso não tem nada a ver nesse sentido, mas o sentido tem que ser o sentido que nós celebramos a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, como igreja. A esperança chegou entre nós e habitou entre nós. Isso é maravilhoso. Nós como cristãos, devemos celebrar o nascimento de Jesus. Celebrar com alegria no coração. Ele veio a este mundo, veio nos salvar, veio viver entre nós, sendo Deus, se fez homem, 100% Deus, 100% homem. E nós vemos como que é importante isso, como nós vemos essa história de Natal. E nós temos a história do nascimento de Jesus aqui, nesse texto que nós lemos, e temos lições para tirar desse texto para as nossas vidas. Eu quero tirar algumas lições deste texto, dessa história que de fato aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E nós olhamos para trás e vemos essa linda história. E temos aqui, nesse momento tão importante, tão ímpar, algo que nós precisamos tirar, lições que nós precisamos tirar para as nossas vidas, desse momento, desse anúncio aqui do anjo Gabriel a Maria. Nós vemos que, primeiramente, né, Deus enviou aqui, Deus usa, primeiro ponto, primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Preste bem atenção, Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Olha o que Deus fala e para quem Ele fala. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel, a Nazaré,
cidade da Galileia. Nazaré é um vilarejo. Nazaré era uma cidade que tinha aí menos de 2.000 habitantes. Na Galileia, um povoado, um simples povo, da onde nasceria Jesus, da onde viria Jesus. Maria teve o anúncio de que seria, conceberia a Jesus, o Filho do Altíssimo, como diz o texto aqui. Ele se assentaria no trono, não é um trono do governo, do império político daquele momento, mas o reino dele seria estabelecido, o reino do céu seria estabelecido na terra, o seu reino. E essa convocação, e essa mulher, Maria, é chamada no meio de um povoado. E lá na frente a gente até percebe, que quando Jesus está ativo no seu ministério, o que acontece? O que viria lá de Nazaré? Uma cidade que é um ovo. O que poderia haver de bom, lá em Nazaré? O que poderia ter de bom lá em Tabirito, Geralmente, as grandes cabeças vêm das capitais e tal. E Jesus, e Deus, usa o simples e frágil para realizar a sua obra na cidade de Galileia, Nazaré, anunciar essa notícia à Virgem Maria, uma virgem prometida já em casamento. E olha só, essa notícia vem a Maria, e ela era o quê? Uma adolescente. Meus irmãos, Maria deveria ter por volta de 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. Imagina o impacto dessa notícia, porque o texto diz que ela se perturbou, ela ficou perturbada, ela ficou agitada. Ela, meu Deus, que saudação é essa? O que é isso que esse anjo está trazendo aqui para mim? Ela sabia que era algo do Senhor, então ela fica assustada, ela se perturba, em relação a que esse anjo vai trazer, porque ele traz uma saudação, vinda de Deus. Imagine, se coloque no lugar de Maria, uma jovem, uma adolescente, recebendo uma saudação de um anjo, um mensageiro de Deus. Gabriel era um mensageiro de Deus, e uma mulher, que não tinha muito significado na época, Uma mulher não tinha, diante da sociedade, ali, ela não tinha voz. Inclusive, nos tribunais não havia mulher para ter voz e para assumir alguma coisa em relação à sociedade. Então, Deus usa um pequeno povoado, uma adolescente e uma mulher, para fazer algo impactante, que mudaria toda a história. Toda a história. Então, Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29, diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Isso que o apóstolo fala aos irmãos lá em Corinto. Olha só, aquela coisa insignificante, diante dos sábios, Deus levanta homens simples, homens que não tiveram às vezes muita oportunidade na vida, mas aí na luta Deus levanta, Deus capacita, Deus ergue homens. Em toda a Bíblia, em toda a história, em que algumas pessoas mais gabaritadas, com mais entendimento, conhecimento, intelectualidade, diziam: quem que é esse? Quem é esse? Quem é Davi? Um menino que derrotou um Golias, um gigante imenso. Não tinha nada para fazer. Quem era? Quem era Davi? Quem era Abraão? Quem era... tantos homens de Deus que foram levantados por ele, diante de uma sociedade que achava assim que eram insignificantes. Talvez essa história tenha alguma coisa a ver com a gente também, Quem daria alguma coisa para nós, nesse sentido? E Deus nos levantou como homem e mulher segundo o coração dele, tem nos ensinado a viver segundo a sua vontade. Deus usa essas coisas que são desprezadas. Deus usa justamente essas coisas que não são nada, para que a glória não seja do homem, não seja minha nem sua, mas seja de Deus. A glória tem que ser dada a Ele. Todas as ações que nós realizamos, toda a capacitação que é dada a nós, é vinda de Deus, é provida dEle. Então a glória deve ser dEle, porque para
para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Esse versículo é maravilhoso, né? Porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Tem algum homem aí no meio disso? Tem algum anjo no meio disso? Não tem ninguém na face da terra, nenhum ser que se compare ao Deus Todo-Criador. Por isso, a glória é dele somente. E Ele mesmo diz que Ele não dividirá essa glória com ninguém, com ninguém. Por isso, eu e você temos que fazer a oração de João Batista, né? A declaração de João Batista, que eu diminua para que ele cresça. Essa deve ser a nossa ação. Que tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe. Ele não abençoa os orgulhosos, ele barra os orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça, Ele dá favor que aquela pessoa não merece, para que ela cresça e se desenvolva e se destaque não para a glória dela, mas para a glória do Senhor. Quanto mais nós somos trabalhados por Deus, quanto mais nós somos treinados por Deus, mais teremos um coração humilde na sua presença, quebrantado. A prova, o sofrimento, a dor, ela vem para trabalhar no nosso coração, para que nós sejamos quebrados, para que a humildade reine em nosso coração. Esse é o trabalho de Deus por nós. O trabalho para nós sermos humildes é através do sofrimento. O trabalho de Deus é nos amassar, é nos moer, para que possamos ter um coração humilde, para que o orgulho, a soberba não tome a conta do nosso coração, e para que assim nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento vivo, para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Nós precisamos ter um coração humilde, porque senão, se tivermos um coração orgulhoso, Deus vai se opor a nós. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Ele os exaltará, porque aqueles que se exaltam serão o quê? Humilhados, ao tempo de Deus. Tem aquela frase que se diz assim, Deus tarda, como é que é? Deus tarda, mas não falha, né? Isso aí não tem na Bíblia, não. Isso aí não é uma frase inspirada, não existe isso. Deus não tarda, Deus vem na hora certa. Deus não chega nem antes nem depois, porque Ele tem um plano perfeito, e Ele executará esse plano. Então Deus não tarda, não, a gente que tarda. A gente que faz as coisas antecipadas, a gente que demora para fazer, mas Deus vem na hora exata. Nós que muitas vezes queremos do nosso jeito, na hora que nós queremos. A gente é apressado, e nós vivemos num mundo apressado, hoje é tudo rápido. Antigamente tinha internet aí, né? Quando chegou a internet, ficava lá, a gente tinha paciência, né? Quem tinha internet? Internet é a rádio. Já viu aquele barulhinho? Para baixar e tal. Aí você ficava lá, caía, aí demorava para baixar o programa, né? Aqueles pontinhos lá, quem é mais velho aqui entende o que eu estou falando. E a gente aguentava o tranco. Hoje, no WhatsApp, se a pessoa mandou e você não mandou, em 3 segundos, a pessoa não leu e tal. A internet está lenta. A velocidade que a gente vive hoje, a gente quer tudo fast food, a gente quer tudo rápido, porque a gente vive num mundo acelerado, e a gente acelera junto com esse mundo. Por isso que antigamente as horas demoravam a passar, né? Hoje a gente precisava de 25 horas, 26 horas. Se a gente tivesse 36 horas, a gente usasse 36 horas e a gente fala, nossa, a gente queria mais. Porque a gente entra na correria desse mundo. Vai para um sítiozinho aí, para uma roça, beira de lagoa. Fica lá, você vai ver se o tempo demora para passar. Demora para passar, porque a gente fica nessa loucura. E é assim, a nossa vida, a nossa relação com Deus, com o próximo e conosco, ela muda, ela fica agitada. Ela fica agitada. E aí a gente, então, começa a andar num outro nível, numa outra aceleração. E Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. Aguarde o tempo do Senhor. Sabe por quê? Senão a ansiedade vai tomar conta do seu coração. Descanse no Senhor, confie nele, derrame o seu coração diante dele, para que no tempo dele as coisas irão acontecer. Só é sofrimento à toa, só é gerar ansiedade, e ainda você pode cair numa depressão por causa disso. Quebrante o seu coração diante do Senhor, humilhe-se diante do Senhor, humilhe-se. Nós devemos ter um coração
humilhado, quebrantado. Ah, mas eu não consigo. Então peça para Deus, Deus, quebranta meu coração. Tem uma música que fala, quebranta, Senhor, o meu coração, para mim gerar real adoração. Então é isso que nós devemos fazer, para que nós venhamos adorar a Deus com sinceridade, adorar em espírito e verdade, é precisando ter o coração quebrantado. Então, está difícil, Deus, quebra o meu coração. Oração perigosa, Deus vai quebrar, para que nós sejamos humildes, e não orgulhosos, para que assim Deus venha nos usar, para que assim nós possamos estar na mão daquele que usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Nós percebemos isso nos versos 26 a 27, dessa mulher escolhida pelo Senhor, agraciada, como diz o texto aqui, né? Ela foi agraciada pelo Senhor, agraciada. Que coisa linda receber uma mensagem desse tipo, uma mensagem que no versículo 28 aí, o anjo estava ali e disse, alegra-te porque você foi o quê? Muito favorecida, você foi abençoada demais, alegra o seu coração por isso, por causa do quê? Da fragilidade, por causa da simplicidade de Maria. Ela foi a escolhida. Deus conhecia o coração de Maria. Deus conhecia. Dessa mulher disposta a realizar a vontade do Senhor. Nós vemos isso no último versículo. No último versículo nós vamos falar sobre ele, mas no final. Então guarde bem isso. Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa frágil diante do Senhor. Para que você possa ser usado por Ele. Segunda lição que nós tiramos desse texto. Deus está conosco em todas as situações. Vou repetir. Deus está conosco em todas as situações. Você pode guardar, internalizar isso no seu coração? Que Deus está com você, que Deus está comigo em todas as situações, não é em algumas. Parece que em algumas situações, parece que Deus sumiu. Parece que Deus não fala mais nada. Está tudo acontecendo, o barco está à deriva e Deus sumiu. Deus está conosco. Nós não devemos ser guiados por aquilo que nós vemos. Nós devemos ser guiados pela fé. E se você apavorar diante das situações, você tem que analisar a sua fé. Porque se nós apavorarmos, se nós nos preocuparmos demasiadamente com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a nossa fé está baixa. Ela está enfraquecida. A nossa fé ela precisa ser desenvolvida diante do Senhor, porque mesmo diante de situações difíceis, de notícias complicadas, nós permaneceremos firmes. Nós não nos abalaremos. Conhece o crente bambu? O crente bambu é aquele que enverga, mas não quebra. Seremos crente bambu. Crente bambu é aquele que tem a fé alicerçada no Senhor. Venha as dificuldades, venham os problemas e ele permanece firme no Senhor. Ele vai até lá, mas não quebra, porque a sua fé está no Senhor, está enraizada no Senhor. Quanto mais você desenvolve a sua fé em Cristo Jesus, mais as suas raízes vão para dentro da terra, da rocha e permanece firme nele. E você terá terá convicção de que Deus está contigo em todas as situações. Em todas as situações. Capítulo 1, versículo 28 fala sobre isso, que eu li. Diz assim, no final do versículo 28, o que o anjo disse para Maria? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não precisa apavorar, não. Eu sei que a notícia é impactante. A responsabilidade será imensa. Mas o Senhor é contigo. Qual que é o desafio que você tem na sua vida? Qual que foi o desafio desse ano? E tem aí já o desafio já na agenda para o ano que vem. Que já está aí, né? Muitos desafios. Qual que é o gigante que você vai ter que encarar? Que você encarou durante esse ano? Olha para trás. Vê o que Deus fez por você. Como que Deus te guardou. Como que Deus te protegeu. Como que Deus te ensinou um monte de coisa? Porque Ele está comigo e com você. O Senhor está com você. Essa é a mesma palavra que Maria recebeu. É a mesma palavra para nós aqui. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Por isso, meus irmãos, vamos caminhar diante das situações.
Diante dos problemas, não vamos nos paralisar, porque às vezes os problemas, eles nos paralisam. Já prestou atenção? Às vezes o problema vem e se paralisa. Você não vai para frente nem para trás. Às vezes o problema tem isso. E às vezes a gente paralisa diante do problema, a gente, sabe, não tem ação. Meus irmãos, nós estamos com o Senhor está conosco. Se nós estamos com o Senhor, é porque Ele está conosco. Deu para entender isso? É Ele que está conosco, é Ele que segura firme as nossas mãos, porque se fosse por nós, a gente soltava direto a mão, direto. É a graça, a misericórdia, é o amor de Deus que nos abraça, que nos envolve, que nos ajuda, porque Ele nos conhece, Ele é o nosso bom pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho, então Ele tem que cuidar de nós, Ele está conosco, diante de todas as situações. Deus está conosco. Não foi assim que Ele disse para Josué, lá no capítulo 1, versículo 9? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde? Essa foi a palavra de Deus para Josué, que assumiria uma responsabilidade imensa. Ele só pegaria o cajado de Moisés, só isso. Só isso. Imagina. E Deus falou para ele, olha, sou eu que estou te promovendo. Se eu estou te promovendo, eu vou te capacitar. Você será capaz de fazer isso, mas tenha um coração humilde. Não seja orgulhoso, né? Não temas, seja forte, não se apavore, não desanime, porque vai ter momentos que você vai desanimar, mas eu estou contigo, eu estou contigo. Eu estou contigo, não desanime. Foi o que ele disse aí também para Maria, né? no versículo 30. Olha o que ele diz, mas um anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Diante dessa saudação, qual que é a primeira coisa que ele fala? O anjo fala, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Eu já falei aqui, vou repetir, vocês estão acostumados a ver isso. É a frase que é mais repetida na Bíblia. 365 vezes é repetida essa frase, não tenha medo, não temas. Uma para cada dia do ano. Que coisa boa, hein? Coisa boa. Então você pode ficar tranquilo. Você não precisa ter medo diante do temporal, diante de qualquer situação. Deus diz, não tenha medo, eu sou contigo. Isso é garantido. Isso é promessa. Porque se Deus não estiver conosco, Ele é mentiroso. Porque Ele prometeu. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, meus irmãos. Ele não falou que estaria conosco até a consumação do século? Qual que é o apavoramento? Qual que é a dificuldade que às vezes a gente tem diante das situações, de acalmar o nosso coração no Senhor? Por isso que nós precisamos ler muitos salmos, né? Porque diante das situações que Davi vivia, e a maioria dos salmos de Davi foi escrita não lá no palácio, abandonando ele, né? Onde que a maioria dos salmos Davi escreveu? Aonde? Caverna, deserto, né? A maioria dos salmos. E o que ele relata nesses salmos, né? Diante da circunstância, diante da dificuldade, ele fala, calma, eu quero acalmar meu coração no Senhor, aquieta-te, né? O que diz lá, Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Deus falando com ele em meio às preocupações, em meio às dificuldades. Lá no Salmo 134, eu quero que a minha alma sossegue como uma criança é amamentada, é desmamada, eu quero estar nos braços do meu Pai, sossega a alma, aquieta-te. Nós precisamos falar isso para a nossa alma de vez em quando, viu gente? O que é isso, alma? Peraí, não agita não, o que você está apavorado aí? Calma, nós precisamos buscar isso diante do Senhor. Porque a gente tem fé ou não tem no Senhor, e é crer nele, é confiar diante de todas as situações, é dizer, Senhor, acalma o meu coração. Nós podemos fazer isso com os irmãos também, apavoramento, né? Dificuldade, às vezes os irmãos ligam, ora comigo que eu estou apavorada, vamos orar aqui, né? Deus te dá direções, para você também abençoar pessoas que estão nessas situações, pessoas que não conhecem muito bem Jesus, que estão no início da caminhada, ou conhecem Jesus apenas de ouvir falar, nós podemos ser bênção, e dizer, olha, Deus está conosco, Deus está contigo.
Deus está contigo, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus, Maria. Olha que bênção, coisa linda. Você vai ter Jesus, hein? Que coisa linda. Eu fico imaginando as mulheres, né, quando tem a notícia, né, que está grávida, né? É uma notícia assim impactante, né? Para a mulher, é tudo que em relação a nascimento, para a mulher é mais do que um homem. O homem às vezes precisa ver as coisas para cair a ficha, né? Então a mulher ela já tem essa sensação antes, né, das coisas, né? Porque ela está gerando uma vida. A questão da mulher com o filho nesse início, né, é muito forte, né? E mãe é mãe. Então tem essa relação. Imagine a cabeça de Maria, né? Você está gerando dentro de mim o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que responsabilidade! E diante disso, Deus sabia que a notícia ia ser impactante, por isso o anjo diz: não tenha medo, não tenha medo, né? Fica tranquila, que você foi agraciada por Deus e Deus está cuidando de todas as coisas. Fique tranquilo. Deus está conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. O profeta Isaías já fala o que iria acontecer. E a profecia se cumpre agora, em Maria, né? Que Deus iria dar um sinal à virgem, né? Que ficaria grávida e daria o nome ao seu filho, Emanuel, Deus conosco. Então Deus está conosco em todas as situações. Terceira lição que nós aprendemos aqui no texto é que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. O que diz aí em Lucas capítulo 1, versículo 34? Olha o texto comigo. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E olha a resposta de Deus para ela. No versículo 37, Deus dá a resposta: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus cumpriria o impossível. Deus geraria no seu ventre uma obra do Espírito Santo. Algo miraculoso. Porque eu não tenho relação, como que eu vou ter filho? Vai ser gerado no seu ventre. Por mim. Pelo próprio Deus. Fica tranquila. Esse é o Deus do impossível. Quando Deus tem um plano, e nós olhamos para o plano de Deus, e o plano de Deus vai se estabelecendo na nossa vida, e tem certos momentos que a gente para e pensa: como que vai ser resolvido isso? Você olha e não vê uma luz no fim do túnel. Você olha, você faz as contas, né? Não sei se você já teve isso, né? De fazer as contas e falar assim: o mês não vai fechar. Aí você olha, o mês fecha. Como é que é isso? Tem vezes que eu nem faço conta. O mês fechou. Como que fechou? É o Deus do impossível. É o Deus que dá um jeito para as coisas se acertarem. Então aquilo que é impossível para nós, para Deus não é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Não há dificuldade para Deus realizar milagre. Não há dificuldade para Deus fazer algo que para nós é impossível. Isso não é dificultoso para Deus. Nada. Porque basta uma palavra do Senhor, as coisas acontecem. Não foi assim que Ele criou o mundo? Como é que Ele criou o mundo? Falando. Falando. E Ele criou do quê? Do nada. O texto lá fala do nada. É do nada. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Podemos ficar tranquilos diante desse Deus? Dizendo essas coisas a Maria. Olha a preocupação dela. E Deus vai trazendo: olha, nada é impossível para mim. Não tem uma coisa que eu não possa realizar. Ah, mas Deus não realizou isso. Porque Ele não quis. Porque se Ele quisesse, Ele realizaria. Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode consertar e restaurar qualquer coisa neste mundo. Pode restaurar o casamento que já está no fio da meada. Já foi praticamente. Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para restaurar relações de filhos com pais, de pais com filhos. Deus tem poder para isso. Creia. Creia no Senhor. Derrame o seu coração diante do Senhor e com necessidade. Coloque aquilo que é impossível. Senhor, eu não tenho condições de fazer isso aqui. Mas o Senhor tem. Então eu creio no Senhor. Faça a tua vontade. Cumpra a tua vontade. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo.
Mas eu sei que o Senhor tem desejo, eu sei que o Senhor tem planos, os seus planos são eternos, a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e eu confio no Senhor, eu descanso diante de tudo aquilo que está acontecendo com a minha vida. Se o Senhor quiser isso para a minha vida, eu vou aceitar. O Senhor conhece meu coração, mas eu sei que o Senhor tem poder para resolver isso. Por isso, eu descanso no Senhor. Se o Senhor quiser resolver, o Senhor vai resolver. Se o Senhor não quiser também, amém. O Senhor continua sendo Deus e eu vou continuar te louvando. É aquilo que Abacuque disse, né? Mesmo que falte, né, ovelha no pasto, a vide não dê o seu fruto, mesmo que não dê nada. Abacuque está falando aí, mesmo que não aconteça nada, eu vou continuar louvando e adorando o Senhor. Eu vou continuar vivendo segundo a sua vontade. Eu vou dar glórias ao Senhor. Eu vou te exaltar, eu vou te louvar. É isso. É isso que nós precisamos entender diante desse Deus, que é o Deus Criador. O Deus que nada para Ele é impossível. E a quarta e última lição que nós tiramos desse texto é que o Deus gracioso, o que este Deus gracioso espera de nós? É uma pergunta. O que este Deus gracioso espera de nós? Ele espera confiança e obediência. Confiança e obediência. O versículo 38 fala sobre isso. Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que resposta de Maria. Depois de ouvir tudo aquilo, você viu o coração de Maria, desde a notícia, ela perturbou-se pela saudação do anjo, né? E ela colocou algumas questões diante do anjo, que ela não poderia, ela ainda não estava casada, ela estava noiva de José, ela não poderia ter relação para, né, ter um filho. E no final de tudo ela vê que Deus é o Deus do impossível, que Deus está com ela, para ela não ter medo diante do Senhor. Então ela aceita a vontade do Senhor, ela fica em paz, e ela diz: eu sou a serva do Senhor. Pensa bem, uma menina de 16, 15 anos dizer assim, está difícil hoje, né? Uma menina de 15, 16 anos, eu sou serva do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Eu não sirvo a este mundo, não. Eu não sirvo o que esse mundo fala, diz para eu fazer ou não. Não. Eu sirvo ao Senhor. Eu faço neste mundo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Nós precisamos trabalhar com as nossas crianças e adolescentes para chegar e falar uma frase dessa, né? Com 15, 16 anos, dizendo: eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não conforme aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Nós precisamos aprender com Maria aqui, a se colocar na presença do Senhor com 15, 16 anos e dizer: eu sou tua serva, eu sou tua serva, eu sou escrava do Senhor, eu obedeço a tua voz, não a voz interior, não as vozes deste mundo, da cultura, não, eu obedeço ao Senhor. Mesmo que vá tudo, mesmo que a palavra do Senhor vá contra tudo neste mundo, e ela vai. Mesmo que eu sofra perseguições, mesmo que eu seja colocada de lado, mesmo que eu sofra bullying, não interessa. Eu vou cumprir a vontade do Senhor. Eu vou fazer conforme a tua palavra, Senhor. Nós precisamos aprender com Maria a se derramar diante do Senhor, estar disposta a fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. É isso que nós precisamos aprender aqui com Maria. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos à disposição do Senhor. Não é a nossa própria disposição, o nosso bel prazer. Não. Nós vivemos num mundo egoísta, hedonista, que só quer prazer para si. Não, nós devemos dizer: Senhor, eu sou teu servo. Eu quero dizer tudo aquilo que eu tenho, o que eu sou, pertence ao Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Eu não quero viver para mim mesmo, não quero viver para este mundo. Eu quero viver para o Senhor. É isso que essa mulher fez, é isso que Maria fez, agraciada pelo próprio Deus. Sou serva do Senhor. Nós devemos ter essa mesma confiança e obediência do que essa jovem, do que essa adolescente colocou para Deus, em relação à confiança que ela tinha no Senhor, e obedeceu segundo a palavra que o Senhor assim lhe dera. Que neste Natal nós venhamos a optar pela humildade.
Que nesse Natal, eu e você, venhamos a optar pela humildade e afastar toda forma de orgulho no nosso coração. Queria que você refletisse sobre isso. Reflita sobre isso. Escolha ser humilde. Se afaste de toda forma de orgulho, de egoísmo, de prepotência que o seu coração tem vontade de fazer o tempo todo. Que neste Natal você lembre-se que o Deus dos impossíveis está com você em toda e qualquer situação. Lembre-se disso. Lembre-se. Que isso seja marcado. Que eu sirvo a um Deus do impossível e que está comigo em toda e qualquer situação. Por isso eu não preciso temer. Diante dos desafios, diante das circunstâncias, eu não preciso temer, porque eu sirvo a um Deus do impossível. Que neste Natal você se renda diante desse Deus. Diante de Jesus você possa confiar e obedecer mais a sua palavra. Reflita sobre isso. Dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Feche teus olhos. Consagre a sua vida diante do Senhor. Apresente a sua vida diante do Senhor. Faça que nem Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ajuda-me, Senhor.